irmãos, mais uma vez. Paz seja convosco. Glória a Deus. Eu sou dali da igreja do Evangelho Quadrangular 232, né? Está aqui comigo o irmão Marciano, esse homem de Deus. Fique em pé aí, irmão Marciano. Esse homem de Deus que eu amo muito ele, a sua esposa, a irmã Hilda, o irmão Leonardo que está lá no fundo. Eles são da igreja do Evangelho, da igreja Assembleia de Deus. Está comigo nesta jornada de levar o ídolo do Senhor. Está aqui conosco também o irmão Roberto. Glória a Deus, né? Vem comigo o pastor Salão, esse homem de Deus. Eu quero cantar um louvor com os irmãos antes de eu entrar na palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor. Usa o teu servo, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito és o teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Fique em espírito de adoração, meus amados. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor está neste lugar. Vamos ficar de pé para nós adorarmos nosso Deus em uma só fé. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entrega sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Aleluias. Deus te trouxe aqui, Ele te trouxe nesta noite, aleluia, para aliviar o seu sofrimento. Glória a Deus, aleluia. E Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, e todos os seus tormentos. Aleluia, glória a Deus. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. E ainda assim vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluias. Deus ama todos nós, meus amados. Seja qual for o seu problema, fale para Deus, meus amados. Hoje Ele vai ajudar você. Aleluia. Glória a Deus. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Glória a Deus, aleluias. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim, e todos os seus tormentos. Glória a Deus, palmas para Jesus, meu Deus. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Aleluias. Que deu um título como Zaqueu, o publicano. Aleluias. A partir do verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em teu nome, Jesus. Acharam, meus irmãos? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém eu pousar na tua casa. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu convido a presença do Espírito Santo neste lugar, Pai, que não seja de mim do homem, mas o Senhor usando meus lábios, a minha mente, o meu coração, para transmitir a tua palavra aos corações dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a seu nome. Glória a Deus. Meus amados, no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1, fala de um homem por nome Zaqueu. Este homem, meus amados, ele era um chefe dos cobradores de impostos. Ele cobrava o imposto das pessoas e mandava, ele era o chefe. Mas só que este homem, ele não cobrava o valor devido das pessoas, ele roubava, ele defraudava das pessoas. Aleluias. Meus amados, este homem, ele ouvia falar de Jesus e ele veio ter uma curiosidade. Aleluias. Este homem era muito rico. Naquela época ele tinha autoridade naquele lugar, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos, um chefe dos publicanos. Aleluia. Esse homem, meus amados, ele teve a curiosidade, ele ouvia falar de Jesus, dos milagres de Jesus Cristo. Meus amados, esse homem ouviu falar que Jesus passava naquele lugar. Meus amados, aleluias. Tem pessoas que ela sente no coração de Jesus, como hoje está tendo essa reunião, essa concentração. Creio que o pastor convidou muitas pessoas e vocês é a prova que ama Jesus Cristo, que vocês vieram buscar a presença dele. Aleluia. Este homem ouviu falar que Jesus passava naquele lugar. E Zaqueu, a Bíblia diz para mim e para você que ele era um homem pequeno, de estatura baixa, e a multidão percorria junto com Jesus, aonde Jesus ia. E Zaqueu, um homem, por ser baixo, por ser pequeno, ele preocupou como ele poderia ver Jesus passar naquele lugar. E a palavra do Senhor diz para mim e para você nesta noite que ali havia um pé de figueira bravo. Aleluia. Este homem, meus amados, ele não mediu esforço, porque a figueira, pé de figueira brava, ela é um pé de árvore que contém muitos espinhos, galhos. Aleluias. Mas este homem, ele falou: eu vou subir, porque lá de cima eu vejo Jesus passar naquele lugar. Imagina, meus amados, um homem pecador. Aleluias. Ele teve a curiosidade de ver Jesus passar naquele lugar. Quantos, meus amados, não perdem essa oportunidade? Tem pessoas que ela perde a oportunidade, ela sabe que naquele lugar tem a presença de Jesus, mas ela não procura. Zaqueu, um homem pecador, ele sentiu a vontade
de conhecer o nosso Deus, o nosso Salvador, e ele foi procurar, ele não perdeu essa oportunidade, aleluia. E Zaqueu subiu naquele pé de figueira, Jesus Cristo passando naquele lugar, olha para cima, meus amados, no meu pensar, eu penso que Zaqueu, ele achava que Jesus não ia vê-lo em cima daquele pé de figueira brava, junto às folhas, aleluia. Mas quando Jesus chega naquele lugar, Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa, aleluia. E Zaqueu, meus amados, levando Jesus para a casa dele, ali muitos acusaram: como pode Jesus pousar na casa de um homem pecador? Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus, ele é aquele que perdoa pecados. Talvez você tenha cometido algo e você imagina no seu coração: eu pequei, e você fica gritando: Jesus, ele perdoa o meu e os teus pecados, meus amados. E Jesus indo para a casa de Zaqueu, ali Zaqueu veio ter uma conversa com Jesus, falou: Senhor, ele pregando, Jesus pregando ali na casa de Zaqueu. Zaqueu falou: Senhor, se eu tenho roubado das pessoas, eu quero devolver metade dos meus bens para os pobres, e se eu tenho defraudado, eu quero devolver 4 vezes mais. Aleluia. Meus amados, veio o dia de arrependimento na vida daquele homem, aleluia. Muitas pessoas, como eu disse, ela tem a chance de buscar a presença de Deus, mas ela perde aquela oportunidade. Zaqueu, ele não perdeu aquela oportunidade. Zaqueu, ele foi atrás, ele foi procurar a presença do Deus Altíssimo, porque ele ia falar nos milagres que Jesus fez e faz até hoje, aleluia. E Jesus, estando na casa daquele homem, Jesus Cristo falou para aquele homem: hoje veio salvação a esta casa, porque este é filho de Abraão. Aleluia. Meus amados, Jesus hoje ele é o nosso advogado, mas vai chegar um dia e não vai demorar não, ele será o meu e o teu juiz, o juiz da humanidade. Por isso, meus amados, que nós devemos ter uma caminhada como totalmente entregue a Jesus, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, andar uma caminhada totalmente entregue a Jesus Cristo, andar como ele nos ensina, ser um adorador, ser um buscador da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo dia, meus amados, que Jesus passando ali, e Zaqueu buscou a presença desse Deus, Jesus saindo de Jericó, estava ali sentado um homem à beira do caminho, por nome Bartimeu. Aleluia. Esse homem, ele era mendigo e era cego, ele ficava sentado à beira daquele caminho, e Jesus passando com a multidão, aquele homem, ele era cego, mas ele não era surdo, ele ouviu o barulho daquelas pessoas, e ele procurou o que estava acontecendo, e falou para aquele homem que era Jesus, o Nazareno, passava naquele lugar. Aleluia. Este homem, ele ficava mendigando à beira do caminho porque ele era cego. Mas esse homem, meus amados, também ele não perdeu a sua única oportunidade que ele tinha de receber a sua cura. Talvez, meus amados, hoje é a oportunidade, eu não sei. Talvez você entrou nessa casa com um problema de saúde. Talvez você entrou com uma preocupação com alguém da sua família ou um amigo. Talvez você veio buscar uma solução. Talvez, eu não sei, quando você coloca a sua cabeça ao seu travesseiro, você até começa a chorar. Fala: Senhor, o que está acontecendo, Pai? Eu não aguento sofrer. Me ajuda, Senhor. Eu não sei, meus amados. Mas eu quero te dizer nesta noite, Bartimeu, quando Jesus ia saindo de Jericó, ali próximo de Jericó, Bartimeu estava sentado e ele ouviu o barulho e ele começou a clamar:
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meus amados, nós não podemos dar atenção em palavra negativa. Tem pessoas que alguém está enfermo, tem pessoas que passam por uma situação, está num vício e não consegue, não tem força para sair. Aí vem um e fala: não tem mais jeito para ciclano, não tem mais jeito para essa situação. Mas eu quero te dizer que existe sim uma solução, e essa solução está aqui: Jesus de Nazaré. Ele muda toda a situação. Aleluias. Quando Zaqueu começa a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala para mim e para você que ali à frente aquelas pessoas começaram a repreender o cego Bartimeu. Aleluia, mandaram ele calar a boca, mas ele não deu atenção naquelas palavras negativas. Ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, meus amados, ouvindo a fé daquele homem, Jesus mandou que trouxesse. E Jesus procurou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Aleluia, meus amados. Aquele homem não foi pedir nada a mais que a sua cura. Aquele homem só falou: Senhor, que eu veja. Aleluia, talvez, meus amados, hoje você veio buscar uma bênção e hoje chegou o dia do seu milagre, porque a presença do Espírito Santo está neste lugar. Aleluia. E quando Jesus mandou que trouxesse o cego Bartimeu, ele procurou: o que queres que eu te faça? E esse homem: Senhor, que eu veja. Aleluias. E Jesus falou: a tua fé te curou. Aleluias. E esse homem, meus amados, a Bíblia fala no último versículo que ele passou a ser um seguidor, aleluia, adorando Jesus Cristo junto com aquela multidão de pessoas. Aleluia. Meus amados, nesta noite eu quero te dizer: não perca tempo, não deixe de buscar essa presença especial. Eu, se não fosse essa presença do Deus vivo na minha vida, eu não estava mais aqui para contar a minha história, para estar falando de Jesus. Aleluia. Eu estou nos altares, nas ruas, porque Jesus, um dia, há 1 ano e meio atrás, Jesus ele me curou com um câncer já avançado, que o médico mandou fazer os exames para ver se não estava contaminado os outros órgãos do corpo. Estava com um tumor do tamanho de 8,5 milímetros no fígado já avançado. Aleluia. Era para me ter trazido os exames comprovando e negativo, mas muitos irmãos, o pastor Salom, umas pessoas que estão aqui, estavam na Lagoa da Pedra do Martins. Eu levei os exames, como constato a doença, e Jesus tem me curado e tem arrancado do meu filho. Aleluia. E para a honra e glória de Jesus Cristo, Jesus me curou de 50% dos 2 rins perdidos. Jesus me curou da coronavírus. O médico queria me internar e até me entubar. Ele já tinha falado que eu tinha que ficar internado porque eu tinha um problema no coração, só porque o exame tinha diagnosticado. E Jesus ele me curou de 2 problemas no coração: cardiopatia dilatada e insuficiência cardíaca. Aleluias. E para a honra e glória do Senhor, no final agora eu fui curado, pois tumores câncer no fígado já avançado. Então eu quero te dizer, meus amados, que se você crer nesse Deus maravilhoso, se você buscar, se você andar nos caminhos dele com sinceridade, ele muda a situação na tua vida, ele transforma a tua vida e o desejo do teu coração. Meus amados, na Bíblia também fala de uma mulher que não poderia deixar de não citar, porque eu gosto muito de pregar sobre essa passagem. No livro de Lucas, no capítulo 8, eu não vou ler, no versículo 43, que fala de uma mulher há 12 anos. Esta mulher vivia com hemorragia. Imagina você, há 12 anos, uma pessoa com hemorragia. Aleluia. E naquela época, a mulher, quando ela estava neste estado, ela não poderia sair perante a sociedade, ela era excluída da sociedade.
Aleluias. E esta mulher, meus amados irmãos, a Bíblia diz que ela gastou toda a sua economia, todo o seu dinheiro com os médicos e não teve resultado. Essa mulher, meus amados irmãos, imagino eu, que quando o seu dinheiro, a sua economia acaba, imagino eu que essa mulher veio a sua decepção, essa mulher veio a sua tristeza, não tem mais jeito para mim, não tem solução mais para mim. Mas quando aquela mulher ouve falar os milagres de Jesus, quando aquela mulher soube que Jesus ia passar naquele lugar, a alegria daquela mulher ressuscitou, a fé daquela mulher ressuscitou, a fé daquela mulher veio à frente e ela foi buscar esta presença. E quando Jesus passa com a multidão, ela preocupa como ela poderia chegar perto, aproximar de Jesus Cristo. Mas essa mulher falou: se eu for apenas agachado e apenas tocar na orla da veste de Jesus, eu receberei a minha cura. Meus amados, essa mulher foi com muita dificuldade, rastejando, imagino eu já fui no meio de multidão, acho que os irmãos também já foram, as pessoas empurrando, outros pisando, e com muita dificuldade esta mulher aproximou e tocou da orla da veste de Jesus Cristo. E quando esta mulher, meus amados, toca na orla da veste de Jesus, Jesus procura: alguém me tocou. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Os discípulos falaram: mestre, como pode dizer alguém te tocou, a multidão te aperta? Meus amados, mas Jesus já sabia que foi aquela mulher que tinha tocado nele, mas para que ela desse aquele testemunho perante aquela sociedade, ele procurou, porque no corpo dele saiu virtude e saiu poder, e aquela mulher recebeu aquela virtude, e aquela mulher abaixada e envergonhada, ela falou: Senhor, foi eu que te toquei, abaixado e envergonhado, meus amados, porque a mulher não podia sair perante a sociedade dando uma hemorragia. E Jesus Cristo falou para aquela mulher: a tua fé te salvou. Meus amados, aquela hemorragia cessou, estancou e não teve custo, nem como é que se diz, valor nenhum, porque foi gratuita a cura, foi instantânea, foi a presença de Deus. Então eu quero te dizer novamente, se você crê, hoje chegou o dia da sua vitória. Aleluia. Meus amados, não podemos, meus amados, viver fora da presença de Jesus. Amanhã, sexta-feira santa, as pessoas, muitos comemoram a morte de Jesus, mas nós evangélicos não, nós comemoramos a ressurreição de Jesus, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Mais forte, meus amados, para Jesus mais forte. Aleluia. Jesus, meus amados, carregando aquela cruz, primeiro, sendo ali chicoteado, levado sobre o tribunal, as pessoas naquela época pedindo que crucificasse Jesus, e soltava um ladrão por nome Barrabás. Imagina você, o nosso Salvador, ouvir isso. Ele não cometeu nem sequer um pecado, mas o pecado da humanidade foi posto sobre ele. Que judiação, meus amados. Nem sequer o pecado Jesus não cometeu, mas foi posto sobre ele os meus Deus pecados e os pecados da humanidade. E ele rastejando aquela cruz, sendo chicoteado. Diz que aquele chicote era ponta de osso e ferro. Cada chicotada arrancava a carne do corpo de Jesus a pé. Que sofrimento, meus amados. E levando Jesus sobre o corpo ali com aquela cruz. Aleluias. Aleluia, Deus. Jesus passando todo aquele sofrimento, ele olha aos céus e pede: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que amor é esse, meus amados? Passando todo o sofrimento e ali sofrendo na hora da sua morte. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Para você ver o amor que Jesus tem por mim, por você, pela humanidade. Por isso que nós devemos andar fervoroso, andarmos uma caminhada forte na presença de Deus, buscar a presença dele. Andar firme, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda.
vida. E nesta noite, Jesus nos trouxe aqui para dizer que Ele ama vocês, que Ele tem uma nova história para cada um nesta noite. Aleluia! Eu quero orar pela tua vida. Você que está passando por uma enfermidade, você que está em busca de uma bênção, eu quero orar pela sua vida. Coloca-se de pé. Aleluias! Coloque a mão no seu coração. Glória a Deus. Ó Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, meus amados. Pensa em algo. Se você está sentindo alguma enfermidade no seu corpo, ou alguém da sua família crendo que hoje um milagre chegará até a tua vida, até a tua casa. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, oro pela vida de cada irmão, Senhor, irmãos que está na tua casa. Deus, que não veio, meu Pai, visita da mesma forma. Pai amado, se entrou alguém enfermo, Pai, eu não sei, mas nesta noite eu quero orar pela vida desta pessoa. Pai amado, eu quero orar, Senhor, pela vida desta pessoa que está precisando de uma libertação, de um milagre. Pai amado, que o teu anjo forte, poderoso, chega até a vida desta pessoa, meu Pai. Vai de cada canto na tua casa, meu Pai, na tua igreja, que toca na vida de cada pessoa, meu Pai. Arranca com teu poder e com a misericórdia, Pai. Se tem alguém, meu Pai, oprimida pelo mal, pela enfermidade, meu Deus, nesta noite eu oro pela vida desta pessoa e de uma ordem em nome de Jesus vai ter que bater retirada, meu Pai. Talvez essa pessoa, meu Deus, chegou ao ponto, meu Pai, de falar que ela não aguenta mais, meu Deus, que ela não está conseguindo, meu Pai, dormir, mas que nesta noite ela venha ter uma noite de sono tranquilo, de sono reparador, meu Pai, que ela venha ter uma noite como ela nunca teve, meu Pai, que ela venha dar o testemunho na tua casa, em nome de Jesus. Pai querido, passa, meu Pai, com a tua espada de dois gumes, Senhor, meu Deus, teu anjo, meu Pai, vai a vida de cada um, meu Deus, nesta noite, meu Pai, transforma a vida, leva as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada família, de cada pessoa que está aqui nesta noite, em nome de Jesus eu oro, Pai, por cada um, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, palmas para Jesus, aleluia. Meus amados, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Com um prazer de estar aqui com vocês nesta noite. O pastor Tadeu já me convidou já algumas vezes para mim vir aqui. Ele já foi em Malhada umas 3 vezes ali conosco, né? Pregou na congregação ali que eu dirijo. O pastor Salom está comigo lá também, né? Pastor de lá, pastor abençoado. Essa semana nós inauguramos mais outra congregação. Nós estamos com 2. Esse homem de Deus, os irmãos lá que eu apresentei, está comigo ali todo o culto. Então que Deus abençoe mais forte para Jesus, meus irmãos.